E aí pessoal, eu sou o Felipe Moura e vamos começar aqui agora a Brasil JS Weekly em vídeo número 221. É isso aí, eu sou o Jadson Gomes e essa semana a gente vai falar aí sobre IoT, Big Data, ECMAScript 7 e várias outras coisas, então fica ligado. E seguindo a tradição, nós temos dois novos vídeos da Brasil JS que ocorreu esse ano, em agosto aqui em Porto Alegre. São duas novas palestras que a gente está divulgando o vídeo na íntegra para vocês acompanharem no nosso canal do YouTube. E a primeira delas é uma palestra do Luigi, onde ele fala sobre Maps, IoT e Big Data. É muito legal, em que ele está mostrando maneiras de usar as APIs de mapas em várias ferramentas diferentes, inclusive, para tu não ficar simplesmente colocando um pinguinho em cima do telhado da tua empresa. É bem legal e eu acho que para vários serviços diferentes oferece oportunidades, inclusive, para tu identificar valores, identificar números, né? É, muito legal e o interessante da palestra do Luigi é que ele construiu a palestra usando mapas, né? Então a palestra é totalmente interativa e todos os exemplos que ele fala que é possível fazer com mapas, o slide dele mostra na prática, assim, né? Então a palestra é muito legal, muito interessante e inédita aí no canal da BrasilJS. E é legal que ele também consegue conectar com várias APIs diferentes, então desde a API da NASA, mostrando a estação espacial lá, a API de velocidade dos ventos, então é muito legal, foi muito criativo e tudo em 3D também. E o segundo vídeo trata-se da palestra da Fernanda Bernardo, que ela estava falando sobre o ECMAScript 7. Então é uma palestra muito legal, tem bastante macetezinhos sobre a linguagem e a evolução da linguagem, ela fala um pouco sobre a história também, e ela vai adiante, fala do ES9 também, então tá bem legal e tem muita coisa bem interessante. E mais uma vez, como já não é novidade, React aqui na BrasilJS Weekly, né? Dessa vez o lançamento do React 16.2. E nessa versão a gente tem a principal mudança, então, é o suporte ali a fragments, né? Então agora o React tem uma nova sintaxe, que é até meio estranha a sintaxe, né? Para quem está usando o JSX, né? Que tu retorna no método render, tu retorna uma tag que não tem nada dentro e fecha aquela tag que não tem nada dentro, é meio estranho, mas funciona, né? Na versão 16 eles já tinham lançado a possibilidade de tu retornar vários elementos através de um array, né? E agora tu pode retornar então essa abre e fecha tag sem nada com os seus elementos dentro. Porque isso aí veio para tentar resolver aquele problema que era que tu precisava ter sempre encapsulado tudo dentro de um wrapper, né? Dentro de um componente, às vezes tu tinha que botar um div só para colocar as coisas dentro dele, e agora tu não precisa mais. Mas assim, a sintaxe está muito esquisita, porque agora tu não tem um div, tu tem um nada, né? Então foi esquisito, mas veio para tentar sanar esse problema que tinha muita crítica, né? O pessoal reclamava bastante. E também para quem não gosta de usar a sintaxe JSX, tem isso disponível na API, né? Então é o React Fragment, né? Pode criar isso para resolver esse problema. E o GitHub também, que segue sempre lançando novidades, é muito legal isso aí. Semana passada a gente já estava falando sobre os alertas de segurança dele, agora tem mais uma novidade muito legal também, que é justamente a parte em que eles estão tratando com a comunicação dos desenvolvedores, né? Então é como se fosse um fórum que tem ali dentro e que a gente agora consegue ter o Team Discussions, onde o teu time pode discutir, trocar uma ideia ali sobre os projetos. Ficou bem legal e uma maneira bem interessante de organizar as discussões, né, de como evoluir o teu projeto. E hoje nesse mundo de ferramentas, né, e serviços que a gente tem, dá para achar uma semelhança ali com o Slack. Sim. Né? Porque a gente tem essas discussões acabam acontecendo no Slack, né? Ou em alguma plataforma como o Rocket Chat, a plataforma de chat, e agora o GitHub com a introdução dessa ferramenta está tentando concentrar, né, e organizar um pouco das coisas lá dentro do GitHub, que é onde acontece de fato, né, o código. Sim, porque todo mundo tinha que usar no mínimo essas duas ferramentas, né? Uma para comunicação, além, claro, de a gente usar as issues do GitHub muitas vezes para discussão também. Então assim fica um pouco mais organizado, talvez. E a gente tem uma ferramenta aqui na seção de novidades dessa semana, que é o Final Form. Eu achei bem legal a abordagem, né? Ele já tinha feito uma biblioteca de formulários, mas era muito específica para React, né? E agora ele relata inclusive nesse artigo como que ele fez isso, né? Ele reescreveu toda a biblioteca e deixou agora então essa biblioteca agnóstica a frameworks e também criou uma ferramenta para também se integrar de maneira mais fácil que o React, mas é uma biblioteca bem legal. E nós temos agora então a seção que fala da tirinha da semana. Nós temos mais uma tirinha aqui, que é do canal do Hipster Tech, então é uma tirinha muito legal, ficou bem interessante, que ela faz uma comparação de como as pessoas pensam que é programar, quando eu digo que eu sou programador, e como realmente isso é, né? Então tem tudo a ver, realmente é a realidade, né? E na tirinha mostra uma mulher programando ali e tal, e todo um ambiente meio Matrix, assim, né? É realmente assim que as pessoas
acabam enxergando o desenvolvedor, desenvolvedora, né? E no quadrinho abaixo mostra simplesmente uma pessoa tomando um café e na frente do computador, que é o que normalmente acaba acontecendo. E muita gente tem a impressão que um programador fica digitando a maior parte do tempo, e na real não, né? A maior parte do tempo a gente fica pensando para justamente poder digitar o mínimo possível. Exatamente. E dá para pegar o exemplo dos filmes, inclusive, sim, né? Sim. Qualquer coisa que vai ser feita, às vezes tem até aquela cena clássica do filme, que são 4 mãos, né? 4 mãos. Duas ele não consegue e chega com 4 mãos para resolver o problema. O engraçado disso é que não precisa nem ser com computador. Se o cara que escreveu essa cena tivesse visto uma máquina de escrever na vida dele, ele saberia que isso é impossível, né? Mas as pessoas realmente acabam tendo uma visão um pouco distorcida de como isso funciona. E agora aqui na seção de artigos a gente começa com um artigo muito legal falando de expressões regulares, né? Essa já é a 6ª parte, a gente até já colocou aqui em algum momento na Weekly uma das partes desse artigo, e expressão regular em qualquer linguagem é um negócio que é muito complicado. E aqui nessa 6ª parte ele fala então sobre capturing e back-referencing. Então, se tu está querendo aprender sobre expressões regulares, vale a pena dar uma lida nesse artigo. Expressões regulares são uma daquelas coisas que são muito poderosas e às vezes com uma expressão regular tu resolve várias linhas de código que tu teria que usar para poder resolver o mesmo problema. Mas é claro, tudo tem seu preço, né? A complexidade que ela acrescenta ao teu código é enorme. Um outro artigo muito legal que a gente tem agora na Brasil JS Weekly é um que fala sobre open source. O nome é Vamos implementar o open source. Mas que open source? E a ideia desse artigo é justamente discutir como as empresas vêm tentando caminhar na direção do open source, né? Vêm querendo implementar a cultura do open source ou levar os seus projetos para o mundo open source, e como que elas fazem isso, e na verdade não é um caminho tão trivial assim, né? Não é como seguir uma receita de bolo. E esse artigo é um artigo do Fagner, que está sempre presente aqui na Weekly. Obrigado, Fagner, pela indicação do artigo, que é dele mesmo, inclusive. E o que ele fala também nesse artigo que eu achei muito interessante são algumas questões, principalmente de metodologia, né, linkando com metodologia open source, e que realmente não é bem assim, né? Às vezes a gente vê, vamos seguir a metodologia do Spotify, né, ou a metodologia do Facebook. Isso, na prática, quando a gente tenta implementar dentro da empresa, não funciona. Não é porque funcionou bem com eles que vai funcionar contigo. Exatamente. E nesse artigo ele também fala sobre um pouco do histórico de open source, né, falando muito sobre o Linux, o modelo de como que o Linux funciona, os motivos de por que o core do Linux não está no GitHub, né? Ele até está lá, mas o pessoal do Linux não utiliza como plataforma, né? Então vale muito a pena dar uma lida nesse artigo aí, que está bem, bem legal. E a gente tem 2 assuntos bem relacionados aqui na seção de artigos, e um deles é programar é fácil, desenvolver não. E nesse artigo ele fala bastante sobre essa máxima de que a gente usar o termo programar, que a gente vai sentar e vai programar uma coisa meio robótico assim, né? E vai muito a favor então de chamar de desenvolvedor, que é o que a gente acaba fazendo, né? Quando a gente vai desenvolver um software, não é simplesmente sentar e escrever. Então, no artigo ele fala bastante coisa sobre isso e é muito legal. Inclusive está ligado com a tirinha que a gente falou agora há pouco, né? E o segundo artigo, que também é muito interessante, é por que desenvolvedores sênior programam códigos que são meio bobos e como encontrar um desenvolvedor júnior a 1 quilômetro de distância, né? É um artigo muito legal. E eu achei bem interessante a abordagem dele sobre por que um desenvolvedor sênior escreve código bobo. Ele até fala que o termo sênior é meio questionável e tal, mas ignorando essa parte toda, um programador sênior sabe escrever um código que um júnior vai olhar e vai entender. Então ele comenta justamente isso. Quando eu era júnior, eu olhava para o código de um sênior e pensava, eu podia ter escrito isso. Isso aqui é muito simples. Só que quando eu escrevi uma coisa que era muito mais complicada. Então, a arte de tu escrever um código simples demanda experiência, né? E é justamente isso que ele discute aqui. Ficou muito interessante esse artigo. Eu até achei bem, ele até de cara ele já fala, né, que quando ele era júnior, estava recém começando, ele escrevia um código e mostrava para as pessoas não entendiam e ele ficava orgulhoso, né? Sim, olha como eu sou bom. Olha só meu código, nem consegue entender como eu sou o melhor programador. E na verdade é totalmente o contrário, né? Sim. Não se deve escrever código complexo. E nós temos um artigo aqui do Rafael Amorim, onde ele está falando justamente sobre WebAssembly e Rust. Então são duas coisas bem na crista da onda hoje em dia, estão bem no topo. E são duas tecnologias que são relacionadas de certa forma e são muito boas. Elas são o Firefox, por exemplo, e a comunidade web em si tem trabalhado muito forte em cima disso, tem se visto questão de performance, abre portas para games, etc. E se tu está querendo se manter atualizado, já ir testando, já ir desenvolvendo e pegando a manha de como isso funciona, tem um artigo que vai com certeza complementar bastante nos seus estudos. E temos um artigo também essa semana em português falando sobre os maps no JavaScript. Então essa é uma funcionalidade relativamente nova, né? Entrou na S 2015 e também, como várias funcionalidades são meio secretas, assim, desenvolvedores ainda não descobriram o poder, né,
e para começar a usar essas funcionalidades. Então o map é como se fosse um hash table, né? E permite que a gente tenha índices que não são só strings, né? A gente pode ter qualquer coisa como índice, inclusive até elementos do DOM, objetos de data, qualquer coisa, e isso possibilita um monte de coisa que a gente pode fazer. Eu várias vezes pensava, putz, aqui eu queria usar um objeto como chave, por exemplo, queria fazer uma coisa assim. Tem várias coisas legais na linguagem que o pessoal ainda não está usando, são sets, maps, wiki maps, então dá uma lida ali que com certeza vai acrescentar para a tua experiência e também prática como um bom desenvolvedor. E nós temos também o link para uma discussão aqui, em que o pessoal está conversando justamente sobre como vai ser o futuro do Custom Elements com o JavaScript. Então essa é uma API que é relativamente nova e está constantemente evoluindo também, felizmente, e eles estão abordando ali justamente uma forma mais declarativa de tu usar Custom Elements. Quem já vem testando Custom Elements sabe que não é tão simples assim de tu fazer, tu tem que registrar ele, tu cria, ele tem uma classe, etc. Então eles estão fazendo isso de uma forma mais declarativa para tu conseguir até dentro do teu template diretamente conseguir linkar tudo que tu precisa e assim fazer o teu Custom Element sair funcionando. Então é bem interessante e espero que em breve acabe entrando aí na especificação da linguagem. Isso é legal e também justifica aí a adoção em massa de React e bibliotecas do tipo, né, para trabalhar com componentes, né? Então a padronização oficial da web está um pouco para trás nessa parte. Eu fico um pouco preocupado porque Custom Elements já mudou mais de uma vez, se eu não me engano já é a terceira ou quarta vez que a spec está mudando. O lado bom é que, sim, estamos ouvindo a comunidade e tentando fazer alguma coisa padronizada, né? Mas também tem o downside, que é a gente ainda não tem a possibilidade de criar elementos customizados na web. E agora a gente tem um link um pouco diferente aqui na BrasilJS Weekly, mas que eu achei muito engraçado, a gente viu essa semana, que é o Veja o Mundo em CSS. Então é um canal no YouTube e também é uma página no Facebook. A página do Facebook é inclusive mais popular, onde eles produzem uma série de vídeos fazendo sátiras, né, e transformando coisas do mundo real em CSS. Então tem vários exemplos lá, tem vídeos e tem imagens e são muito, muito engraçados. São muito bem produzidos, né? E agora é hora da gente ir para a parte filosófica da BrasilJS Weekly, né? A parte em que a gente fala da frase da semana. Qual é a frase, Jadson? E essa semana a gente tem uma frase de nada mais, nada menos do que o senhor Bill Gates, né? Um cara um pouco conhecido aí, né? Tem alguma bagagem para falar? Tem um pouco de bagagem no desenvolvimento de software aí. E a frase é a seguinte: a melhor maneira de se preparar para ser um programador é escrever programas e estudar programas feitos por outros programadores. No meu caso, eu ia nas latas de lixo da Faculdade de Ciência da Computação e acabei pescando anotações sobre o sistema operacional deles. Isso nos revela aí, uma coisa para quem não sabia, né, as origens aí de como que o Windows nasceu, né? Começou a ser inspirado, né? É verdade. Mas é bem curioso, eu acho que nos remonta muito a gana do Bill Gates, né? A intenção dele que, querendo ou não querendo, o que ele fez foi muito baseado no esforço dele, na dedicação dele, né? O cara se dedicou muito para conseguir chegar onde chegou e chegou onde chegou e conseguiu popularizar tudo também, então ele teve um papel muito importante na história da tecnologia. E a dica é essa, a gente já falou várias vezes aqui, né? Escrever programas e ler programas é assim que a gente aprende. É verdade. Inclusive quando tu ensina, tu aprende muito também, então tem que manter sempre a humildade e sempre continuar foolish, né? Continuar querendo aprender, querendo conhecer mais. E vai que tu te torna o cara mais rico do mundo. Vai que. E é isso aí, a gente está chegando então no final da BrasilJS Weekly número 221. Nós tivemos 16 colaboradores, então muito obrigado a eles que entraram lá no nosso GitHub e comentaram nas issues, deixando lá sugestões, né? Não deixem de fazer isso. Tem muito mais conteúdo aqui também, então vai no teu e-mail e confere lá, que tem bastante coisa muito legal. É isso aí, para quem não está inscrito no canal aí, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com a equipe de desenvolvimento aí da empresa, compartilhem no Twitter, no Facebook. Clica no sininho também para receber as notificações, né, caso senão não vai receber os avisos de que tem novos vídeos. Exatamente. E nos vemos então na próxima BrasilJS Weekly, que vai ser a número 222. Até a próxima. Até a semana que vem.